Somos todos Goiás. Olá, boa noite a todos. Que prazer estarmos aqui numa noite de sexta-feira, num sextou aqui com duas mulheres fantásticas da inovação, da ciência, tecnologia, do empreendedorismo do nosso país. Prazer, meu nome é Lidiane Abreu. Estamos aqui essa noite para falar um pouquinho sobre mulheres, liderança, inovação tecnológica, mercado de trabalho. Estou como superintendente de inovação aqui no estado de Goiás. Acabei de ouvir a professora Raíssa falando sobre inovação tecnológica e no painel anterior, e vi um vídeo do estado de Goiás aqui, fiquei até emocionada de ver a grandiosidade do nosso estado. E um prazer, meninas, estar com vocês, duas aqui essa noite. E queria deixar que vocês falem um pouquinho sobre vocês, para a gente falar um pouquinho sobre essa liderança feminina no mundo de negócios, né? Que cada vez se torna mais latente, mais forte no ambiente organizacional. A gente deixa um pouquinho as nossas casas e começa a permear cada vez mais forte no mercado de trabalho, e principalmente na liderança. E deixo com vocês a fala, Ana, para você se apresentar. Não vou te apresentar, vou deixar você se pronunciar, falar sobre você, tem uma história, um propósito, né? Estou vendo aí muito forte nesse mundo, tanto de liderança empreendedora, quanto de mulher que representa causas femininas muito fortes que a gente vem vivenciando aí no nosso país. Prazer, Ana, em tê-la conosco. Muito obrigada, Lidiane, Giana, boa noite. É um prazer enorme fazer esse bate-papo aqui com vocês. Muito obrigada às pessoas que estão nos acompanhando. Eu passei alguma emoção um pouquinho antes para a Lidiane, porque aqui em São Paulo, essa semana, acho que por conta do tempo, a energia de vez em quando está gerando alguns picos, e caiu energia aqui em casa algumas vezes hoje, né, deu aqueles picos de energia, e eu fiquei com receio de não conseguir participar, mas estou com o plano B aqui do lado, celular, qualquer coisa, já está com o link aqui, se eu cair nesse link do computador, eu tenho do celular aqui para falar com vocês. Bom, meu nome é Ana Fontes, eu sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora. A rede é hoje a maior referência de apoio a mulheres que têm micro e pequenos negócios no Brasil. A gente trabalha muito fortemente para sustentar o nosso propósito, que é garantir, ajudar as mulheres a garantir a geração de renda. A gente entende, né, desses 10 anos da Rede Mulher Empreendedora, o quanto é importante a gente ajudar as mulheres a ter a sua renda própria, a ter sua independência financeira, seja através do empreendedorismo, ou seja através de outras fontes, como emprego e outras alternativas. Eu, além de fundadora e diretora-geral da rede, eu também sou professora, eu dou aula num programa que se chama Empreendedorismo em Ação no INSPER, já há quase 6 anos, faço uma série de projetos de apoio à inovação, programas de aceleração, banca de jurados, acompanhamento de projetos ligados à área de startups há bastante tempo também. A rede tem 10 anos nessa trajetória, e a minha trajetória como empreendedora tem mais de 13 anos. Eu gosto muito de falar que a inovação está muito ligada à diversidade, não tem como a gente falar de inovação e não falar de inclusão, diversidade, até porque a gente vive num dos 10 países mais desiguais do planeta, então temos muitos desafios e gente muito boa para poder superar esses desafios. Gosto muito da temática de tecnologia, sou uma fã da Campus Party desde o início, desde quando era quase no brejão aqui em São Paulo, quando tinha chuva, a gente passava pelo lugar lamacento para poder entrar, nunca acampei, mas sempre participei,
seja como participante, mentor, enfim, em alguma atividade. Eu acredito demais no poder que a gente tem de transformação trabalhando em rede. Acho que a gente não consegue fazer nada sozinho, se a gente não trabalhar todo mundo junto para melhorar a situação e para resolver os problemas reais que nós temos na sociedade, acho que a gente tem um caminho interessante. Fora isso, eu tenho vários outros títulos, mas eu não acho que é mais bacana a gente ficar falando de título. Vocês podem entrar lá no meu LinkedIn, conhecer o trabalho que eu faço. Eu represento o Brasil também no W20, que é o grupo do G20 que discute as causas de inclusão e diversidade de mulheres. Então, dá uma olhada lá, me acompanha e a gente pode trocar informação. Estou muito honrada de participar a convite da Lidiane aqui junto com a Giana desse bate-papo. Giana. Seu microfone está mutado, Giana. Não. Não dá para ouvir? Não. Agora ele está mutado, agora está desmutado, mas nenhuma das duas alternativas a gente consegue te ouvir. Você está usando fone de ouvido? Se você estiver usando fone, não estamos te ouvindo. O público está ouvindo, responde para a gente. Giana caiu. Não, a Giana caiu. Mas bacana, Ana, vamos aproveitar até a Giana entrar, falar um pouquinho. Sim. Vamos aproveitar para poder falar sobre esse novo normal que nós estamos vivenciando, né? E o impacto disso para as mulheres empreendedoras, o como as mulheres resolveram novamente reaprender a empreender nesse nosso Brasilzão infinito, né? Brasil com 100 fronteiras aí, e aí, como você é representante desse ambiente onde traz o mundo empreendedor mais próximo das mulheres, né, em várias regiões do país, nas comunidades, como que você enxerga isso, né, dentro dessa nova realidade que nós estamos vivenciando, e o impacto disso antes e o depois? Acho perfeita a sua pergunta, Lidiane. Assim, nós estamos quase a 100 dias, né, da quarentena, vamos falar assim. A rede está no Brasil inteiro, então, nas 2 primeiras semanas, a gente teve um choque muito forte. Nas 2 primeiras semanas, nós tivemos que viver 2 situações. Uma delas é que a própria rede, como instituição, estava muito focada em ações presenciais. Nós fazemos mais de 1.500 turmas de capacitação pelo Brasil inteiro, e acabou que isso gerou uma certa inconstância, né, uma incerteza do nosso lado do que a gente poderia fazer para, por exemplo, substituir essas capacitações. Nós fizemos isso como instituição, nós nos reinventamos e, simultâneo a essa situação, nós também tivemos uma outra situação que é a das mais difíceis, que nas 2 primeiras semanas nós recebemos, assim, centenas de mensagens de empreendedoras do Brasil inteiro com a seguinte mensagem, né, o que eu faço? Meu negócio simplesmente de um dia para outro ou foi afetado totalmente, ou seja, perdeu 100% do faturamento, ou ele foi afetado fortemente pela pandemia. E aí, o que a gente fez desde então, foi a gente se concentrar em ver quais eram as atividades, as ações e as orientações que a gente poderia dar para as empreendedoras. No primeiro combate, o que a gente fez? A gente falou, olha, como todo mundo depois começou a orientar também, tente, reduza despesas, postergue dívida, reorganize a sua empresa, repense a estrutura do seu negócio, dê férias se você tem funcionário, reorganize a estrutura de custos, né, de planejamento financeiro, mas é óbvio que só isso não ia fazer o negócio continuar, nem o negócio sobreviver. E aí, a partir da 3ª semana da pandemia, a gente passou a trabalhar fortemente para ajustar com que essas mulheres repensassem o modelo de negócio. A gente passou a orientá-las a olhar para o negócio que ela tem e a pensar o que ela poderia fazer para reinventar esse modelo de negócio para ela continuar sobrevivendo, né? Porque boa parte, não sei se a Giana já voltou, Giana?
Conseguiu aí? Não conseguimos te escutar, Giana. Mas vai dar certo. Mas vai dar certo. A gente vai chegar em algum momento. Eu vou continuando aqui falando para vocês. Então, o que aconteceu é que a gente orientou as empreendedoras, principalmente a essas que os negócios foram afetados mais fortemente, a gente orientou para que elas pensassem o modelo de negócios. Para que agora estou ouvindo, Diana. Oi, agora vocês estão Oi, ouvindo. Diana. Agora eu Gente, desculpa, eu não sei explicar o que aconteceu, porque eu tinha testado antes, mas eu agora estou aqui com vocês. Giana, Maravilha. fica tranquila, é tecnologia, nós todos estamos nos aqui reinventando. E hoje é o dia da emoção, né, Ana? Hoje sextou, a gente tem que ter muita emoção na sexta-feira. Então, hoje, para chegarmos aqui, hoje foi muita emoção, Giana. É isso aí, é isso aí. Então, concluindo, só assim, o que a gente orientou para poder você passar para a Giana, Lidiane, o que a gente tem orientado muito fortemente não é algo fácil, porque falar é muito fácil, mas é você repensar o seu negócio. E, tristemente, a gente tem falado também que boa parte dos negócios pode ser que não sobrevivam do jeito que ele está hoje. Né? Que ela tem, sei lá, se ela tem uma confecção, ela não vai conseguir vender roupa agora, ela está vendendo máscara, vendendo avental e fazendo outras coisas para se reinventar. Então, você tem um negócio antes da pandemia, você tem um negócio para poder passar por esse momento da pandemia, que a gente não sabe até quando vai, e você tem que pensar no seu negócio, o que ele vai ser no pós-pandemia, que a gente também não sabe como vai ser. Eu acho que esse é o ponto importante. Excelente, Ana. E isso vem de encontro também, né? Aproveitar a Giana, que ela vai falar um pouquinho sobre ela e sobre o papel dela também como uma das grandes representantes nacional e internacionalmente da indústria brasileira, né, no mercado de inovação, né, Giana? Seja bem-vinda para estar conosco aqui. E o impacto também na indústria, né, desse novo normal e o como as mulheres vêm impactando dentro da indústria também, né, Giana? Eu deixei para você se apresentar, para você falar quem é você, que é mais legal. Obrigada, super obrigada pelo convite, porque esse tema realmente é um tema fascinante. Gosto muito de conversar sobre empoderamento das mulheres, como as mulheres podem participar mais do mercado de trabalho, se prepararem para essa indústria do futuro, para essa economia que está evoluindo. Então, realmente, para mim é um prazer estar com você, Lidiane, e com a Ana também, que eu ainda não conhecia e estou tendo prazer agora. Eu sou economista, eu trabalho com desenvolvimento econômico desde que me formei. Trabalhei muitos anos na Fundação Dom Cabral, nas Nações Unidas, no BNDES, e estou na CNI há mais de 6 anos, como diretora de inovação. E a diretoria de inovação da CNI faz a coordenação executiva da MEI, da Mobilização Empresarial pela Inovação, que é um fórum importante de diálogo do setor empresarial, das principais lideranças do setor empresarial, com o governo e com a academia. Então, ela reúne o ecossistema de inovação do Brasil e nós discutimos propostas de aprimoramento das políticas de inovação para o Brasil e também metodologias, programas, imersões em ecossistemas, uma série de ações, como o Congresso de Inovação, o Prêmio de Inovação, que possam apoiar as empresas a inovar mais, cada vez mais. Porque o Brasil, eu costumo dizer isso, nós somos a 9ª economia do mundo, mas quando nós olhamos os rankings internacionais de competitividade, de inovação, o Brasil não fica bem colocado. Por exemplo, no Índice Global de Inovação, nós estamos em 66ª posição em 129 países, e isso não é compatível
com o tamanho, a importância, a sofisticação da economia brasileira. Então, nós precisamos inovar mais. E as mulheres são fundamentais para esse ambiente, porque as mulheres elas trazem novas habilidades, elas trazem uma riqueza para esse ambiente que precisa ser um ambiente de diversidade, né? De criatividade. E também, no Brasil, é importante que nós, quando a gente pensa em termos de políticas públicas, políticas corporativas, eu acredito que é muito importante pensar na igualdade de gênero, né? E não só na igualdade de gênero, de etnias também, do ponto de vista das políticas públicas e corporativas. O que nós podemos fazer para que, de fato, a gente tenha uma inclusão maior, uma igualdade maior das mulheres e de outras, né, minorias nesse ambiente do desenvolvimento humano, né, que propicia o desenvolvimento humano. Nós não seremos um país desenvolvido se nós não conseguirmos reduzir essa desigualdade, que já foi citada aqui, e reduzir a desigualdade significa incluir mulheres e outras minorias nesse processo de desenvolvimento, né? Eu costumo dizer também que se o Brasil tivesse um rosto, de acordo com as estatísticas, ele seria uma mulher e uma negra, né? Que provavelmente é aquela pessoa que sustenta a família, né? Então, existe um caminho muito grande para que a gente possa avançar nesse sentido e precisamos pensar com foco nos resultados que a gente quer alcançar. Então, do ponto de vista de uma organização, de uma empresa, o que nós podemos fazer, de fato, para incluir mais mulheres, né? E não apenas como secretárias, assistentes, mas também mulheres em cargos de gestão, de gerência. Eu tenho aqui um dado muito interessante de que, apesar das mulheres terem uma média de 8 anos de estudo, e são dados oficiais, né? Contra 7,6% dos homens, elas ocupam apenas por volta de 30%, deixa eu confirmar aqui o dado, gente, 39% dos cargos gerenciais, tá? Então, isso mostra um pouco que não basta simplesmente incluir, mas a gente tem que empoderar para que elas ocupem cargos estratégicos, cargos em que elas tenham poder de decisão e uma maior igualdade. Tem outros dados aqui muito interessantes, dizendo que as mulheres recebem, em média, 76,5% dos rendimentos dos homens, ou 63% no caso de ocupação com nível superior, né? Então, isso, no nosso mundo, não faz mais sentido. Nós precisamos trabalhar de uma maneira muito objetiva para que a gente possa buscar uma maior igualdade das mulheres em todos os níveis, com políticas que facilitem a participação delas no mercado de trabalho. Isso significa que a gente precisa, de fato, discutir, né? Encontrar aqui uma concertação entre os vários atores da sociedade que vão poder, de fato, fazer esse tema avançar. É bacana a gente ouvir isso, porque a gente tem grandes nomes nas lideranças, nas indústrias, nas empresas hoje, como a Cristiana Palmaca, que é CEO da SAP Brasil, a Tânia, que é presidente da Microsoft, mas também a gente vem vendo novos negócios nascendo ao redor do Brasil, né? Principalmente em relação, quando a gente fala de ecossistema de inovação, de novas governanças, né, Ana? A questão das startups. Então, enquanto a gente identifica 38% de cargos gerenciais, como a Giana falou, entre 36% e 38% de cargos gerenciais, nas grandes empresas, né, a gente já percebe que o número de startups, de acordo com a ABS Startup, é em torno de 15%
das startups que são criadas no Brasil são de liderança feminina, né, Ana? Então, assim, como que você vê, você está à frente dessa liderança das startups, né? Como que é isso para você? E como que você enxerga os desafios para essa mulher que quer empreender, quer entrar nesse movimento, né? Então, agora, cada vez mais, quer ser uma mulher da ciência, da tecnologia, e a gente ainda enxerga, inclusive nesse novo ambiente que a gente vive, uma minoria das mulheres dentro do ambiente. Acho excelente a sua colocação, Lidiane. A gente tem que, talvez, dar uns 2 passos para trás e falar um pouco de contexto geral de sociedade, para poder a gente entender o ambiente de startups e o ambiente de inovação como não sendo hoje um ambiente que as mulheres são representadas. Tem um ponto importante, as mulheres no mundo, nós somos 51,5% da população do planeta. Existe uma confusão de chamar as mulheres de minoria, na verdade nós somos maioria, mas nós somos minorizadas, né, porque nós somos tratadas como minoria, mas nós somos, em quantidade, a maioria dos representantes, ou dos habitantes desse planeta, né. Se a gente quiser fazer uma brincadeira, a gente é 51,5% da população e a gente é mãe da outra metade da população. Então, assim, tem um dado aí bem importante, só que, apesar da gente ser maioria da população do planeta, a gente está subrepresentada em ambiente de poder. A gente fala, como a Giane colocou, ambientes de média liderança, por exemplo, que é um ambiente de liderança, que está 39%, mas quando você sobe para a alta liderança, as mulheres só passam a ser 11%. Quando você vai para os cargos de CEO, aí você vai diminuindo mais ainda esse número. Se você, hoje no Brasil, nós temos uma mulher CEO negra, que ela é demandada por todo mundo, que é a Rachel Maia. Então, quando você olha para as interseccionalidades, ou seja, as várias mulheres dentro da questão das mulheres, aí a situação vai ficando diferente, pior em algum momento para algumas dessas interseccionalidades. Quando a gente fala de mulheres brancas, de classe média alta, a gente está falando dessas estatísticas. Quando a gente vai para mulheres negras, mulheres da periferia, mulheres trans, mulheres 50 a mais, aí a situação fica um pouco pior. Então, entendendo esse contexto da sociedade, que a gente é maioria, mas a gente é subrepresentada, isso é refletido no ambiente dos negócios, no ambiente do empreendedorismo. Hoje, tem uma curiosidade. No mundo dos empreendedores, quase metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres. Só que assim, o volume de negócios hoje é liderado por mulher, a quantidade de negócios novos, abertos, a maioria em alguns estados já são negócios de mulheres. O ponto que começam negócios menores, começam negócios sem considerações em relação à inovação, como a Giana colocou, começam negócios sem olhar para esse ambiente de tecnologia, que é um ambiente absolutamente fundamental para você ter escala, para você ter negócios que tenham um impacto mais relevante. Então, assim, a gente está dentro de um ambiente em que tem a sua subrepresentação e o ecossistema empreendedor, as mulheres são a metade. Quando você vai fazer um recorte, que é um ambiente de startups da área de tecnologia ou startups de tecnologia lideradas por mulheres, aí você vê um universo muito menor como esse que a AB Startups mostra. Quando você vai para um universo mais restrito ainda, ou seja, das startups brasileiras unicórnio, qual delas passa pela cabeça de vocês que é liderada por uma mulher hoje? Se vocês olharem as 12, 14 unicórnios do Brasil, tem uma muito clara, que é a Nubank, que a cofundadora é a Cristina Junqueira, mas, assim, a grande maioria são startups lideradas por homens brancos de origem de classe média alta.
Então, o ponto é, se a gente quer fazer uma mudança, se a gente quer fazer uma transformação nesse ambiente, a gente precisa dar caminhos, a gente precisa dar ferramentas para que as mulheres consigam ter as mesmas condições e ter a mesma possibilidade, as mesmas oportunidades que os homens têm. E quais são os pontos fundamentais que a gente tem que falar sobre isso, Lidiane e Giana? A gente tem que falar sobre acesso a crédito, principalmente crédito de capital de fomento, que você tem anjo investidor, fundo de private equity, venture capital. As mulheres são praticamente, assim, minoria nesses ambientes. As estatísticas mostram que mais ou menos de 7 a 10% de negócios liderados por mulheres no território do ambiente de inovação de startups recebem algum investimento. Ou seja, a gente recebe menos investimento, então o crédito para a gente é mais dificultado e tem várias questões relacionadas a isso. Tem o fato também que, além da falta de fomento para negócios liderados por mulheres, você tem também a falta de programas de capacitação e de aceleração que considerem negócios em estágios iniciais. Porque hoje, boa parte dos programas de aceleração no Brasil, eles consideram negócios já numa fase de decolagem, e não numa fase de MVP, de teste de negócio. A gente, na Rede Mulher Empreendedora, a gente tem um programa de aceleração para negócios em fase inicial, focados em mulheres, mas a quantidade que a gente consegue fazer é muito pequena. A gente faz a cada bet na rede, a cada rodada, a gente seleciona de 6 a 8 negócios, e a gente precisava ter muita gente fazendo a aceleração de uma forma estruturada, sem cobrar das empreendedoras, e fazendo programas que conectem esse ambiente de inovação a os negócios liderados por mulheres. E para encerrar, além da questão da capacitação, a gente tem que ter uma indústria, um ecossistema, né? Quando a gente fala de indústria, eu falo não de indústria da indústria, mas do ecossistema empreendedor, considerando essas questões. Né? A gente fala muito das estatísticas, a gente fala das informações, mas, de verdade, movimentos ou ações bastante significativas ainda são poucas e são lideradas pelas instituições da sociedade civil. Você tem programas hoje, instituições que trabalham com programas de alto impacto de aceleração, que a cada turma não tem uma mulher. Não vou falar o nome da instituição, mas em cada turma não tem uma mulher. Então, assim, se a gente quer mudar de verdade esse ambiente, se a gente quer ser mais inclusivo, a gente tem sim que olhar para essas questões de forma forte, de forma direta, de forma objetiva, como falou também a Giana, e sabendo quais são os dados, arregaçando as mangas e falando o que eu posso fazer para mudar esse ambiente. Isso a gente vem observando, né? Eu venho de um ambiente onde hoje eu estou no estado, né? Aqui no estado de Goiás, mas eu venho de uma gerência de inovação junto à Federação das Indústrias aqui no estado, onde tive o prazer de trabalhar com a Giana aí também, e onde a gente fazia todas essas interconexões. E sempre a preocupação que a gente tinha, eu, Lidiane, né, CPF, que eu falo que nós estamos aqui, a CPF, a Lídia aqui, preocupava em trazer essas mulheres. Em todas as reuniões, quando a gente percebia em cargos de liderança, de diretoria, estava uma mulher, 2 mulheres, e a gente sempre se preocupava em, poxa, por que não outras mulheres aqui juntos? Quando ia para ambientes de startups, ia para hackathons, programas de aceleração, ao final, não sobravam mulheres. Né? Então, no meio desse vucu-vucu que a gente estava trabalhando aqui em Goiás, surgiu o movimento Mulheres GO aqui em Goiás, justamente neste ambiente, que é uma comunidade que foi criada aqui, e justamente nesse ambiente para poder dar oportunidade para as mulheres estarem mais próximas, cada vez mais próximas desse ambiente de startup, desse ambiente de aceleração, de inovação, de ciência e tecnologia. E assim também, a gente aqui do governo hoje, estamos iniciando alguns trabalhos para poder fomentar
a participação das mulheres, e não só das mulheres, mas também do empreendedorismo de base, né, através de centros de inovação, para que a gente possa receber todos esses empreendedores para estar dentro do ambiente, do ecossistema de inovação de forma inclusiva. E a FAP, também aqui, a FAPEG, aqui no estado de Goiás, tem recursos e fomentos para poder fomentar esse empreendedor ou a empreendedora que queira ingressar no mercado de trabalho, tenha projetos e ações inovadoras. E aproveitando esse tema também, né, Giana, a gente vê que mesmo com todo o cenário positivo que a gente está vivenciando, quando a gente olha os números, né, de mulheres à frente de negócios, de grandes negócios também, como é o caso da indústria, a gente percebeu em alguns dados de 2 anos que isso caiu, né, segundo algumas pesquisas realizadas, né? Apesar de termos várias mulheres de referência aí ocupando esses altos cargos de liderança nas empresas, né? A gente percebe que isso vem caindo ao longo do tempo. E isso, como a Ana voltou, a Ana tinha caído e voltou. Eu tinha caído e voltei. Desculpa, eu entrei em pânico até a hora que caiu. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu estou ouvindo um barulho de fundo, Lidiane. Eu não sei se parece alguém digitando, não sei se é. A Giana, eu acho que ela desconectou aqui. Então, eu estava falando, Ana, que eu concluí sobre esse relacionamento também dos programas do governo em prol do empreendedorismo da mulher e algumas comunidades que nós temos, que foi nascendo ao longo dessas ações que a gente vai percebendo que não tem, né? A participação ou a permanência da mulher ao longo dos processos de inovação, né? Que isso é outro fator relevante aí dentro da ciência, da tecnologia. Não é só entrar e permanecer por várias situações, né? E estava chamando a Giana para poder falar um pouquinho que mesmo a gente, essa crescente que a gente percebe falando que a gente está vendo a participação da mulher um pouco mais longe, a gente percebe também um declínio dessas posições de alta liderança. E aí, Giana, eu te pergunto como que a indústria vem se adaptando a isso, como que a indústria recebe, né, a liderança feminina, e como você enxerga isso, porque a indústria absorve muita ciência e tecnologia, desde a ciência básica até a tecnológica, né? E como você enxerga isso dentro dessas indústrias? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Ok. Tá. Eu queria dizer o seguinte, voltando um pouquinho à questão do empoderamento das mulheres e de como elas podem, de fato, participar desses ambientes que normalmente são ambientes mais masculinos, em que as mulheres têm uma participação menor. E, considerando também o público desse evento, eu gostaria, assim, de convidar as mulheres que estão acompanhando essa discussão a ocuparem os seus espaços, né? Porque eu acredito que não são as outras pessoas ou as regras das instituições que vão limitar a nossa competência e a nossa possibilidade de empreender de uma maneira ampla, né? Aquilo que nós gostaríamos de realizar, o nosso propósito, né? Então, eu convido a todas as mulheres que estão presentes a serem ousadas, a participar e a conquistar os seus espaços. Ana citou aí as estatísticas das mulheres CEOs, e eu acrescentaria o seguinte, que muitas dessas mulheres são CEOs porque estão em organizações que têm políticas afirmativas para as mulheres, né? Então, a isso se soma que, se a gente não tivesse essa condução, talvez muitas delas não teriam chegado a ocupar esses espaços. Então, eu acredito no nosso protagonismo,
né? Em que a gente não se limite e que a gente ocupe cada vez mais espaços na indústria, na academia, no executivo, no legislativo. Se a gente for olhar também para as estatísticas da participação das mulheres no nosso legislativo, as mulheres também estão subrepresentadas por uma série de razões, né? Porque é difícil que elas consigam ali os recursos para fazer as suas campanhas, porque, na verdade, né, as políticas para que elas possam participar, muitas vezes, se o partido não preencher aquelas vagas, eles também não terão nenhuma punição com relação a isso. Então, existe a possibilidade, sim, desde que nós também ocupemos esse espaço. Então, falando para esse público, eu acho que a gente tem que pensar em cada vez mais ocupar esses espaços, seja ele qual for, né? Esses espaços quais forem, né? Bom, do ponto de vista da indústria, até vou fornecer aqui alguns dados recentes. Nós, semana passada, lançamos uma parceria da Confederação Nacional da Indústria com o Sosa, que é uma empresa multinacional de inovação aberta. E nós, daqui para frente, vamos operar conjuntamente, conectando as empresas que estão no Brasil e startups com os principais ecossistemas de inovação no mundo, em Israel, nos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra, na Alemanha, fazendo com que essas empresas consigam identificar aquelas tecnologias disruptivas que vão apoiá-las a serem mais inovadoras o mais rápido possível e também sendo uma plataforma para que a gente mostre as nossas empresas e as nossas startups e também as conecte com o resto do mundo, né? E, para isso, a gente fez um levantamento com 402 empresas, médias e grandes, no Brasil, para entender como essas empresas estão vendo a inovação nesse período de pandemia. E os resultados são importantes. Mais de 70% das empresas afirmaram que tiveram seus negócios impactados. 65% dessas empresas elas informaram que paralisaram a sua produção, mas, olha que dado interessante, 83% disseram que a inovação vai ser o caminho para elas superarem esse momento da pandemia, Covid-19, e voltarem a crescer. No entanto, muitas dessas empresas, por volta aí de 70%, também disse que não tem estratégia de inovação e não sabe como ser uma empresa inovadora. Então, eu vejo aí um espaço muito grande, né, para que a gente possa transformar as nossas empresas em empresas mais inovadoras. Eu acho que é uma boa notícia a gente saber que as empresas reconhecem, porque essa amostra é representativa, né, do Brasil todo, que as empresas reconhecem que a inovação é o caminho para que elas possam ser mais produtivas, competitivas e também como estratégia de país, né? A inovação é o caminho para que, de fato, nós possamos ter um país desenvolvido, olhar o futuro do país, né? E gerar a qualidade de vida e a inclusão social que a gente quer, né? E acho também que existe um espaço muito grande para as mulheres, né? Já que nós estamos falando de ambientes inovadores, as mulheres têm muito a contribuir com a sua capacidade de agregação, né? A inovação requer o diálogo, né? A harmonia, eu diria assim, essa concertação entre os diversos setores, entre a indústria, entre a academia, as universidades, os institutos de ciência
ciência, tecnologia e inovação. Então, a mulher ela pode contribuir muito nesse diálogo, em estabelecer essas pontes, né, entre os diversos setores, buscando um resultado concreto, que é o de tornar a nossa indústria, a nossa economia mais desenvolvida. Acho que, de verdade, eu gostaria de aproveitar esse espaço para despertar as mulheres, aquelas que talvez ainda não tenham pensado nessa possibilidade, mas no sentido de que elas ocupem esses espaços, né? Ocupem no sentido de se mostrarem a sua competência, desenvolverem um trabalho que é relevante cada vez mais, né? E não se sentirem pressionadas a não ocupar esse espaço. Já você fala assim, eu enxergo a liderança, né, com esse olhar feminino aí, ele traz, assim, com esse olhar, uma lógica de abundância, de colaboração, de generosidade e, principalmente, de sustentabilidade, que é o mundo que a gente está buscando agora, nesse momento, né? E veio uma pergunta aqui para a gente, Ana, e, assim, eu acho bacana até mesmo fazer essa pergunta para você, porque, no meu ponto de vista, não há uma expectativa de pensar em percentual que deveria ser mulheres em cargos de liderança, né? Na verdade, o que a gente está falando aqui é de representatividade, né? De nós podermos de nós podermos e conseguirmos alcançar cada vez mais esses ambientes, né? E os índices, aqui pergunta, qual seria a distribuição ideal para os cargos de liderança dentro dessa perspectiva de gênero? Então, você que está aí diante desse ambiente de empreendedorismo, né? Nessa luta aí pela diversidade, na verdade, pela diversidade não, né? Essa luta pela igualdade, né? O que você pensa desse tema, dessa pergunta do Wilker? Eu gosto muito da pergunta, porque eu acho que é uma pergunta que bota a gente para pensar. As pesquisas mostram que a gente vai ter representatividade nos ambientes de poder daqui a 200 anos, ou seja, as minhas filhas não vão ver equidade, as filhas delas também não, talvez as minhas bisnetas consigam ver um mundo com mais equidade. Quando a gente fala de equidade, às vezes as pessoas confundem com supremacia feminina, a gente fala de direitos iguais, a gente fala de direitos e equilíbrio entre a condição feminina e a condição masculina. Respondendo bem objetivamente essa pergunta, o percentual ideal é o percentual ideal que a gente representa na sociedade. Se hoje a gente é 51,5% da população, qual sentido faz a gente, por exemplo, estar em 10% dos cargos de política? Qual sentido faz a gente estar em 14% dos cargos de liderança nas altas corporações? Outro dia eu ouvi uma provocação de uma pessoa nas minhas redes sociais, ela falou assim, mas se não, essa pessoa, não estou falando que é homem nem mulher, essa pessoa falou, mas se não tem mulheres, é porque não tem mulheres boas. Eu falei, mas como assim, moço? Você quer dizer que mais da metade da população não tem gente competente para ocupar esses cargos? A questão não é competência. E aí eu mandei para ele o discurso da Viola Davis, né, aquela atriz muito reconhecida. A questão não é competência, a questão é oportunidade, né, as mulheres, e a gente não quer, mais uma vez, colocar ninguém na caixa. Se as mulheres quiserem ser líderes, elas podem ser líderes, se elas quiserem trabalhar na área de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, elas podem, se elas quiserem trabalhar em qualquer área, fazer qualquer coisa, se elas quiserem ficar em casa, elas também podem. A questão é que hoje nós temos barreiras. O que a gente luta é para tirar essas barreiras, não é para obrigar ninguém a ser nada. Então, assim, respondendo mais uma vez a pergunta, a gente tinha que ter o mesmo percentual ou a mesma proporcionalidade que a gente representa na sociedade. Hoje a gente não tem, assim, nem 1/5 dessa proporcionalidade. Então, o caminho ainda é longo, por isso que eu acredito muito em políticas afirmativas para incluir
não só mulheres, e aí quando eu falo de mulheres, eu falo na perspectiva ampla de mulheres. Eu falo de mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres mais velhas, de origens diferentes, porque senão a gente vai continuar falando de mulheres brancas de classe média alta. Então a gente tem que tomar sempre cuidado de falar que nós estamos falando de todas as mulheres. Eu fico sempre, quando eu ouço esses questionamentos, me incomoda muito, Ana, porque por mais que a gente esteja aqui, eu não sou negra, né? Não ocupo hoje uma função privilegiada na sociedade, com muito suor, né? A gente chega aqui, de fato, com muito suor, muita coragem em bater no peito e assumir o que a gente quer, sem perder o sorriso nos olhos, né? Sem perder o batom vermelho, né? As unhas coloridas, mas com muita competência. E isso é o que, às vezes, traz o diferencial para as grandes empresas. E o que a gente sempre ouve também, né? Que algumas características muito fortes das mulheres, quando ela vem para esses cargos de liderança, é isso, trazer harmonia. As mulheres têm um poder de ter soluções holísticas de problemas muito forte, e isso a gente está vendo ao longo do tempo, né? Nós somos determinadas e perseguimos cada vez mais oportunidades que possam nos inspirar confiança, né? A gente consegue mobilizar comunidades. Então, a gente sempre tem essa característica de colocar as equipes em primeiro lugar, porque, antes de tudo, como você disse, né, nós somos 51% que colocou no mundo os outros 49%, né? Então, a gente tem algumas características aí muito fortes e, logo em seguida, desafios a serem enfrentados dentro disso, né? Então, assim, já estamos caminhando para o final aqui, se deixar a gente vai falando, mas eu já queria deixar aqui que vocês se posicionassem, falassem uma mensagem para quem está nos vendo, quem nos ouvirá posteriormente, de como essas mulheres podem se sentir mais fortes e ter pessoas e entidades como nós, governo, a área de empreendedorismo, ou através do movimento empresarial pela inovação e as indústrias no Brasil e no mundo, né, que hoje a Giana representa o Brasil no mundo, é uma mulher que representa a indústria no mundo, a Ana é uma mulher que representa a mulher negra, e entre as 20 maiores, né, está entre as 20 Forbes, e nos representa no mundo. Então, eu queria deixar com vocês aí esse momento final, para poder falar para essas mulheres, né, que possam ter a coragem, de fato, de continuar lutando, enfrentando, né? Eu também tenho 2 filhos, os meus filhos hoje estão ali se cuidando, né, para a gente poder se sentir dentro desse propósito. É isso aí. Quer falar, Giana? Eu queria dizer o seguinte, ainda sobre a pergunta anterior, que é realmente uma pergunta muito importante. Eu trabalhei na minha experiência de trabalho, eu fiquei 15 anos nas Nações Unidas. E nas Nações Unidas, no final do meu período lá, eu fui ponto focal de gênero e raça, e lá existe a seguinte política: 50% de mulheres em cargos estratégicos, 50% de mulheres na organização, tá? Então, eu acho que isso, até concordando com o que a Ana colocou, é o que reflete a realidade da nossa sociedade e do mundo, né? Eventos, por exemplo, organização de seminários, painéis, 50% de mulheres. E isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Se um escritório da ONU no mundo não consegue cumprir essa meta, ele, de alguma forma, é penalizado. A gente tem 1 minuto só, é isso, Lidiane? Só 1 minuto para a gente encerrar. Então, o que eu queria dizer? Eu acredito que essa igualdade de gênero ela passa, sim,
questão das políticas públicas, né, que as políticas públicas têm que ter esse olhar, e pelas políticas corporativas das organizações. Então, cada um, no seu ambiente, tem que pensar aquilo que, de fato, vai estimular uma maior participação das mulheres, principalmente naqueles cargos em que ela tem um poder de decisão, de liderança, né? E eu desejo a todos, a todas, né, que continuem nesse caminho, né, para que elas possam se sentir realizadas, se sentir plenas e poder também colaborar com a sociedade. Obrigada. Gente, muito obrigada, Lidiane e Giana. Um prazer falar aqui com vocês. A mensagem que eu deixo é que cada um tem o seu papel, homens e mulheres, para a gente fazer uma sociedade mais justa. Não tem coisa menor ou coisa maior. No dia a dia, são as transformações pequenas que a gente vai fazer uma transformação social. Claro que política pública, ajuda, é fundamental, mas eu acho que governo, sociedade, nós como pessoas, sociedade civil e políticas públicas vamos fazer essa transformação social todos juntos. Muito obrigado, o papo foi muito bom, que bom que deu tudo certo na sexta-feira. Que bom. Obrigada, meninas, o importante é fazer a diferença. Um beijo para vocês e até breve. Prazer estar com vocês. Beijo, querida.